a gente sabe, até o Guina fez uma pergunta anterior aí sobre a questão de filmar ou fotografar alienígenas, né? A gente sabe que você mostrou, né? Fica meio que seres de luz, não dá pra pegar muito. Esse aqui é um caso específico, né? Específico. Mas tem fotos daqueles greys, né? Tem fotos assim, mas é que nem eu falei pra vocês, são de supostos seres. A gente não tem como provar. Eu acredito, ou tenho uma tendência mais a acreditar em material passado da década de 90, que ainda era fita VHS, embora isso daí dá para você trocar também. Sim. Mas hoje, com a modernidade, com o IA e tal, é muito mais fácil você criar uma coisa muito mais real. Então fica muito mais difícil de você... Não tem como analisar e falar que é o que não é. É onde eu quero chegar. Nessa linha do tempo, nesses 43 anos, você aí em pesquisa, né, atuando no campo ali da ufologia, você consegue identificar que teve um avanço na credibilidade da sociedade como um todo dentro do casos de ufologia? Eu falo na questão de o Pentágono relatar, né, em documento, casos recentes, 757 fenômenos, né, o Pentágono relatou as evidências, e a gente sabe que tem ex-oficiais americanos que relataram e afirmaram e revelaram documentos. O que você acha? Porque os Estados Unidos ele entrou com uma força muito grande em evidências e relatar, colocar aos poucos para a sociedade. A gente sabe que agora tem o Trump retornando para a presidência dos Estados Unidos, e o Trump ele relatou o ano passado, antes da virada do ano, que ele vai falar sobre os casos de avistamento. O que você me diz, Edson? Então, a gente vive um momento histórico da ufologia, onde as denúncias, né, de acobertamento dos Estados Unidos terem naves, pedaços de naves e corpos não humanos, né, e além de todo o envolvimento, né, em resgate de naves não humanas, tem aparecido bastante vídeo aí, o vídeo do ovo lá, do Jake Barber também, agora recentemente, tá essa confusão aí, né, que o Ross Coulthard da News Nation, né, entrevistou o Jake Barber, e aí foi mostrado uma filmagem, né, ele é piloto de helicóptero, então tem um ovo sendo transportado ali, um objeto ovoide branco, mas aquilo poderia ser montado também, a gente não sabe o que está por trás, a sombra não bate muito bem, e agora já apareceu até uma outra filmagem aí de OVNIs da Antártida, né, supostamente, né, obtida lá na Antártida alguns anos atrás, e que traz um ovo também igual, com alguns desenhos, algumas coisas ali, mas tudo é muito especulativo. O Congresso, né, os deputados lá, eles estão imbuídos de tentar uma liberação desse assunto OVNI. A liberação total, ao meu ver, ela é muito difícil de ocorrer, porque está envolvido aí uma ganância dos militares, do Pentágono, né, do pessoal de inteligência, a ganância tecnológica, né, para se obter essas naves e ficar na frente ali dos seus inimigos potenciais, da China, da Rússia, no caso aí os Estados Unidos, né? Então eu acho muito difícil se liberar totalmente, mas parcialmente pode ser que alguma coisa comece a acontecer. Se o Trump vai ter munição para poder fazer isso, não sei. De repente ele consegue alguma coisa, vai depender muito da influência dele, dos próprios parlamentares ali que estiverem assessorando ele ou não, porque o que eu sei é que o assunto OVNI ele está dentro de um nível de acesso sigiloso que o presidente norte-americano não tem. O presidente norte-americano tem um nível mais baixo, não sei se é 20 e pouco, e o OVNI é 30 e pouco, então ele oficialmente, normativamente, ele não tem acesso.
Então, não tem autonomia. Não tem autonomia para fazer isso. Mas ele tem acesso a algumas informações. Algumas informações, sim. Então pode ser que alguma coisa mais rasa, mais parcial, comece a vir a público para acalmar os ânimos do cidadão norte-americano. E aí, se falou bem a respeito daquilo que parece que a imprensa está divulgando mais responsavelmente o negócio. É isso mesmo que está acontecendo. Agora, isso faz parte de um plano ou de uma agenda, né, que é orquestrada pelos próprios americanos, NASA, etc e tal. Deve ter um monte de gente envolvida, Pentágono. Para ditar a regra, para que em um determinado momento se reconheça a vida extraterrestre. Então, eu acredito que isso está perto até de acontecer. Meu chute é 2028. Mas a Ellen Stoffman, que é uma cientista da NASA, ela falou 2030. Que até 2030 o negócio rola, ou seja, vão afirmar que vida extraterrestre existe de alguma forma. Pode ser que não seja da forma que a gente conhece, ou o ETzinho ali, de repente é uma forma microbiana ali, mas já é um passo, né? Porque vai ter que se dar um passo de cada vez, porque uma notícia dessa, ela gera quebra de paradigma, ela vai gerar um pouco de pânico, né, algum descontrole no meio religioso também, né, então vai ter que se reformular uma série de coisas. Então tem impactos tanto sociais, né, psicossociais, políticos e financeiros, porque a hora que isso for divulgado, você vai ver a bolsa como é que vai ficar. Vai ser uma loucura. E quem vai dar essa notícia, a gente não sabe se vai ser Estados Unidos, Rússia ou China. Eu creio assim que se os Estados Unidos percebe que algum desses outros vai dar a notícia, ele já chega assolando, já chega na frente. Porque a Guerra Fria, ela continua. Dentro dessa área também existe uma Guerra Fria. Tecnologia envolvida, política envolvida, negócios envolvidos. Exatamente. Né? Mas voltando lá na tua pergunta. Então, tudo isso fez com que a imprensa mundial mudasse a sua estratégia de divulgação, que antes era de forma jocosa, de forma sensacionalista. Tem ainda algum sensacionalismo? Tem porque isso dá views, né? Isso faz parte da imprensa. Mas a gente percebe hoje que o tema ufológico ele é tratado com mais responsabilidade pelo meio da imprensa. Né? Pela televisão, pelos CNN podcasts, já mostrando, né? Internet. Caras, só que, apesar de a gente ter uma divulgação que, na verdade, eu não enxergo só como uma divulgação, é uma preparação populacional para essa mudança, essa virada de chave, mudança de consciência, onde nós nos tornaremos, passaremos, né, de seres terrestres para seres cósmicos, né? Porque aí a gente vai entender que, opa, tem vida, vai ter que mudar a forma de pensar até. Isso tudo vai afetar, né, a nossa sociedade assim, sobremaneira. Isso aí eu não tenho dúvida. E o ufólogo, hoje o ufólogo, ele vai ter que mudar um pouco o modus operandi. Vai ter que mudar de ufólogo para exopolítico. Criar normativas para quando esses seres estiverem aqui, quando tiver uma outra realidade. Porque a gente pesquisou, né, investigou esses casos durante muito tempo, né, aprofundou nessa temática. Então, provavelmente o ufólogo futuro exopolítico vai ser o cara mais adequado para formular essas questões e adaptar a sociedade, que vai se adaptar também, tá? O primeiro momento vai ser, mas daqui a pouco a gente vai estar acostumado, porque o ser humano ele é muito adaptável a qualquer tipo de situação, e não vai ser uma revelação dessa que vai ficar causando muito problema durante muito tempo. Vai ser só no comecinho e depois já vai estar tudo apaziguado ali. Então é isso que eu penso, né? A gente está caminhando para algo desse tipo. Se for os Estados Unidos que vai dar essa notícia, é bem capaz que a NASA já deve ter ali um protocolo, já deve ter um discurso todo preparado para vir com isso e falar para o mundo todo.